Shalom Adonai, graça e paz da parte de Deus a todos, irmãos e irmãs, na fé. Já peço que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like ou o seu dislike. A sua cooperação e colaboração é essencial para o crescimento e expansão da verdade, da qual nós iremos propor. Hoje eu quero abordar um assunto sobre o dízimo e as ofertas que muitos pastores, líderes não pregam, não ensinam e não falam a verdade. Será que a lei do dízimo só foi até o Antigo Testamento? Será que ela deu início no Novo Testamento? Será que Jesus veio abolir ou abrogar algum ponto ou algum tio da lei? Ou ele veio para cumprir? E hoje eu quero falar com base no dízimo, para que era o dízimo e para que serve o dízimo, segundo o que está escrito na categoria dos profetas menores de São Malaquias, capítulo 3, versículo número 10. A ordenança que o Senhor deu pelo ministério do profeta. E ele diz: trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim, se eu não vos derramar a maior abastança dos céus. Muito bem, aqui quem vos fala é Ítalos, presbítero e também teólogo, em nome de Jesus. A lei do dízimo se começa na lei mosaica, no Pentateuco de Moisés, que já vem sido cumprida desde os patriarcas, porque Abraão, pai Abraão, na fé, deu o dízimo de tudo ao sacerdote Melquisedeque. Jacó também, diante do seu voto, deu o dízimo de tudo quanto recebeu do Senhor. E hoje nós queremos falar do dízimo. Para que na verdade era o dízimo, e para que é o dízimo, e para que serve o dízimo? E para que serve as ofertas que é lançada hoje na salva ou na arca do tesouro? Vemos lá em Êxodo 35:36, que Moisés, quando recebe de Deus a ordenança para construir o primeiro tabernáculo, ele pede a oferta alçada ao povo de Israel, e o povo ali traz toda a oferta. A oferta foi feita para construção e imobiliária do tabernáculo. E quando falamos do dízimo ao Senhor, o dízimo é para que haja mantimento no templo do Senhor e para que atenda os necessitados em suas necessidades. Então, veremos que de Êxodo até Malaquias, o dízimo e a oferta pelo povo israelita em Israel foram dadas para que haja mantimento na casa do Senhor, para sustento dos ministros do templo, como também descreve em Números, que o dízimo era para os levitas que serviam ao Senhor, e para os sacerdotes, e para
o auxílio do estrangeiro e da estrangeira, para os órfãos e necessitados, e os anciões. Vemos que, ainda em Deuteronômio, segundo a tradição e a cultura de Israel, o dízimo não era dado em dinheiro em espécie, uma 10ª em dinheiro, mas sim, Deuteronômio 14, todo ano o povo de Israel trabalhava no campo, semeava, e depois de um ano eles colhiam essa oferta e tirava uma 10ª de tudo quanto eles tinham, para ir até Salém, a antiga Jerusalém, e depositar essa oferta no altar. Se o caminho fosse muito longo, muito distante, eles deveriam vender os seus cereais, animais, barras de ouro, etc., de prata, por dinheiro. E chegando num certo local, eles tornariam a comprar tudo aquilo que a alma deles desejasse, para poder levar até o altar como dízimo do Senhor. A oferta era uma oferta ossada, ou seja, uma oferta voluntária, que eles traziam de tudo aquilo que eles davam segundo o coração para a ajuda da obra, que servia para manutenção, mantimento e para sustento dos ministros que ministravam no altar, que serviam ao Senhor. Agora, ainda no dízimo, Malaquias acusa quem que estava roubando o dízimo do Senhor, defraudando o dízimo do Senhor e impondo jugo sobre o povo que a dizimava e a ofertava. A repreensão era principalmente para os sacerdotes, para os levitas da tribo de Levi, que estavam ali roubando o Senhor nos dízimos e na oferta, e não o povo que frequentava o templo, que orava ao templo. Não, a repreensão era exatamente para eles. Então, os pastores dizem hoje que se o membro não dizimar, vai para o inferno, vai ofertar, vai para o inferno. Outros acreditam que a lei do dízimo foi abrogada ou foi abolida pelo Senhor há quase 2000 anos atrás, durante o seu ministério terreno. Mas a verdade é que Jesus ele não veio para abolir nada, nem para abrogar nada. Ele veio para cumprir, segundo o que está escrito no Evangelho do apóstolo São Mateus, capítulo número 5. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. E vemos que durante todo o período veterotestamentário, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, como o neotestamentário, que é o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, Jesus continua ainda com as leis das ofertas, que ele mesmo fala em Mateus capítulo 5, 23, ele diz: se vieres depositar sua oferta na arca do tesouro, e tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixe no altar e depois reconcilie, depois venha e oferte. Ou seja, a oferta é algo voluntário, né? Pegando lá também na viúva, né, que tinha apenas 10 reais como toda a sua renda, depositou na arca do tesouro, enquanto os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus,
Enfim, todo Israel davam daquilo que se sobrejavam. Então, continua a oferta voluntária. E a lei do dízimo, de forma alguma, foi abolida pelo Senhor ou abrogada. E ele confirma isso aonde? Em Mateus 23, que é a primeira menção direta que o Senhor, Jesus, mestre, faz menção sobre o dízimo, a lei do dízimo. Ele diz bem assim: olha, vocês dais os dízimos de tudo quanto possui, do endro, do cominho, do coentro, da salsa, do cebolinho, da cebolinha, dos animais, etc, etc. Mas vocês deixais de cumprir o principal da lei. E qual é o principal da lei? O amor, a fé e a misericórdia. Então Jesus diz: antes de vocês dizimar tudo, fazer tudo isso, façais também o principal da lei. Jesus, em forma alguma, ele aboliu o dízimo. O dízimo hoje, no século 21, no século moderno, nós não temos que adotar a mesma prática que foi dada para Israel. Hoje, a gente não dá, se temos 10 casas, dá um carro, uma casa, 10 carros, um carro, 10 motos, uma moto, 10 animais, um animal. Não precisa. Hoje, a gente transfigura isso em verba, em dinheiro. Dá o dízimo de tudo quanto ganhares. Né? De tudo quanto ganhares e a possuíres, a gente tira uma parte que é do Senhor, que é a 10ª parte do dízimo, e depositar ao Senhor. Claro, cumprindo o principal da lei. Porque, como a lei está dizendo que, em Tiago diz que todo aquele que se descumpridor da lei pisar em um só ponto não se culpado de todos, então não adianta você ser um dizimista fiel, ser um ofertante fiel, mas não cumpre o principal da lei, que é a fé, o amor e a misericórdia, a justiça e o juízo. Então, portanto, a lei do dízimo, o dízimo ainda é vigorado, mas para todos. Paulo ainda continua nas suas cartas paulinas. Paulo agora começa em suas cartas paulinas, 1 Coríntios, ele faz a coleta de ofertas, tanto para o templo, para os ministros, e muitos a contribuem com o seu ministério, ofertando e abençoando o apóstolo durante o seu ministério, né? Que ele diz: sou grato a muitos dos irmãos e irmãs que contribuíram em ajuda com o meu ministério. E Paulo faz ali coletas, né? Como diz, e ele afirma: cada um dê segundo o que tem, não o que não tem. Dê segundo o que tem, segundo o próximo teu coração, não segundo o que não tem. Então, a lei do dízimo ainda está vigorado. Mas o dízimo que é pago e dado hoje aos pastores ou bispos, presbíteros, que está à frente de uma denominação, para que é o dízimo? O dízimo é para que haja mantimento no templo, né? Para que haja mantimento, para que atenda os necessitados, os aflitos, órfãos, órfãs, viúvos e viúvas, e para o próprio sustento do que ministra no altar, que deve comer do altar e tirar do altar o seu sustento, mas com dignidade. Amém? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, que a graça do Eterno vos alcance. Essa é a pura verdade sobre o dízimo, em que o seu pastor, o seu líder, não te ensina, porque eles retêm a verdade, eles deturbam a verdade. Graça e paz.